Salvador está prestes a reabrir serviços não essenciais nos próximos dias. Por pouco mais de um mês, tivemos medidas de restrições como o fechamento do comércio, shoppings, bares e restaurantes, não só aqui como em todo o estado. Os casos caíram, apesar de ainda continuarmos em um patamar alto, e por isso, trouxemos exemplos de países que adotaram semanas muito mais restritivas de lockdown e outras medidas para saber como eles estão hoje. Um dos exemplos mais emblemáticos é o do Reino Unido. Na avaliação de especialistas, o Reino Unido meteu os pés pelas mãos em muitos momentos, especialmente no começo da pandemia, no ano passado, quando se recusaram a adotar medidas de distanciamento social. Claro que isso não deu certo, os casos explodiram e eles tiveram que decretar um lockdown de quase 4 meses no ano passado. Quando reabriram, os casos voltaram a aumentar, a ponto de ter surgido uma variante mais transmissiva no final de 2020. Essa variante se espalhou pelo mundo e, inclusive, já tem transmissão comunitária na Bahia. Desde 4 de janeiro, eles estavam com um forte lockdown. Lockdown de verdade, que definia até mesmo quantas pessoas poderiam se encontrar e em quais situações. Só era permitido encontrar alguém, por exemplo, se você tivesse que prover assistência a pessoas vulneráveis ou com alguma deficiência. Agora, quase 3 meses depois, e tendo começado a vacinar em massa, eles vão começar a escalonar a saída. Tanto tempo fechado significa que eles até mesmo zeraram as mortes por Covid-19 essa semana em Londres. Isso mesmo, nenhuma morte no dia 28 de março. Tem um outro ótimo exemplo, que é o de Portugal. E é ótimo porque, para alguns virologistas, Portugal pode ser comparado à Bahia em muitos aspectos, devido ao tamanho de sua população. Portugal teve números menores do que outros países da Europa na primeira onda da pandemia, mas isso mudou no começo desse ano, quando eles ficaram completamente sem controle. Na avaliação das autoridades de saúde, o país chegou a ter 15 mil novos casos de Covid-19 por dia. Por isso, eles que não tinham decretado lockdown no passado, tiveram que fazer isso esse ano. Novamente, assim como no Reino Unido, foi uma restrição muito forte por mais de 60 dias. Os casos diminuíram e hoje ficam em torno de 400 novos por dia. A reabertura começou no meio de março e só deve ser concluída no final de abril, depois de 4 fases. Lojas e restaurantes só vão poder reabrir a partir de segunda-feira, dia 5. No entanto, no caso de bares e restaurantes, o atendimento será exclusivamente externo e para, no máximo, 4 pessoas juntas. Mas tem gente que é ainda mais exemplo para o mundo. É o caso de países como a Nova Zelândia e a Austrália, que já permitem até mesmo shows e festivais, de tão seguro que os países estão. Mas como eles conseguiram isso? É simples, não deixar que os casos cresçam. Ao menor sinal de que há registro de Covid-19 numa determinada região, essa localidade é interditada. Brisbane, na Austrália, acabou de fazer isso essa semana, depois que a cidade contabilizou 10 casos de coronavírus. Você não ouviu errado, foram apenas 10 casos. Em fevereiro, Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, fez a mesma coisa. Por 7 dias, houve confinamento total porque houve apenas um caso, um único caso. O que a gente aprende com isso? Que quanto mais tarde, quanto maior a taxa de transmissão e quanto maior o número de novos casos ou casos ativos, mais tempo um país, cidade, estado ou região vai precisar ficar em lockdown. E se isso também não for feito direito, mais cedo as restrições vão voltar. E por fazer direito, entendam, não basta só exigir da população ou só exigir do governo. É preciso de uma ação articulada de moradores, autoridades e até mesmo de empresários, que são os mais preocupados com o comércio.